Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa manhã, no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 28 apenas, diz assim a palavra do Senhor: não tenha medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes, temam aquele que pode destruir o vosso corpo no inferno. Em outras traduções dizem assim: não tenha medo do homem que só pode matar o corpo. Antes, tenham medo de Deus, que pode matar o corpo e ainda mandar a alma de vocês para o inferno. Nós temos visto aqui que essa palavra tem nos alertado constantemente, tem nos chamado a atenção para nos mostrar como que nós podemos acabar os nossos dias de vida se o nosso comportamento diante dos céus não forem o melhor possível. Porque uma vez passando deste momento aqui que se chama Terra, esse momento passageiro, do outro lado da vida a situação é muito séria. Livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27 da palavra de Deus, a Bíblia diz: porque aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu vi um vídeo esses dias que diz: estamos indo embora. A nossa vida, por mais longa que seja, ela é extremamente muito passageira. Como é que nós temos vivido diante de Deus para que nós possamos estar galgando um lugar do lado de Cristo? A Bíblia nos diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, a saber, se em teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, tu serás salvo. Visto que é com o coração que se crê para a justificação, mas é com a boca que se faz a confissão para a salvação. Temos que juntar fé e obra para que nós possamos ter esse momento com o nosso Senhor, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso modo de viver diante de Deus tem que ser diferente. O nosso modo de viver diante dos homens tem que ser diferente, porque a nossa conduta é o que diz a palavra de Deus, pode nos levar ao céu e pode nos levar ao inferno. Seremos julgados diante de Deus, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 em diante, diz que nós seremos julgados diante do Senhor pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos e pelo que nós pensamos. E essa é a pergunta: para onde nós iremos depois que passar esse momento aqui na vida? Para onde a nossa alma vai depois que nós passarmos esse momento passageiro na terra, que é muitíssimo curto? Alguns vivem 100, outros vivem 80 e acham que passou um bom tempo, mas a nossa vida é extremamente muito curta e não demora muito. Uns partem para a eternidade mais cedo do que outros, mas as nossas vidas diante do Senhor é simplesmente assim: mais cedo ou mais tarde nós vamos. E como é que está a nossa vida diante de Deus? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: porque todos terão que comparecer perante Deus e terão que prestar conta de tudo que fez por intermédio do corpo, seja bom ou seja mal. Se o Senhor Deus decidir te chamar agora, o que é que você tem para poder apresentar diante dele? Se Deus chegar e te chamar, me permita usar seu nome, Paulo. Se Deus falar: Paulo, venha, e Paulo morrer nesse exato momento e ter que comparecer diante de Deus, e Deus pedir conta de tudo que você fez, desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, o que é que você tem para apresentar diante de Deus? Qual é a tua justificativa pela tua vida que tu viveu aqui diante dos céus? A Bíblia diz que no dia do juízo será um dia sem
misericórdia. Não terá advogado de defesa para poder nos absolver ou lutar pela nossa causa diante dos céus. Temos que estar constantemente diante de Deus, meditando na nossa vida diante do Senhor. Não há como se esconder diante dos olhos do Todo-Poderoso que tudo vê. É interessante que nós venhamos refletir a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo é correto? Será que o que eu estou pensando em fazer é interessante? Será que o que eu fiz no passado foi correto? Deus hoje nos oferta a oportunidade de corrigir. Ele nos oferta a oportunidade de fazer diferente. Ele nos oferta a oportunidade de mudar de decisão para fazer aquilo que é melhor para mim ou para quem quer que seja. Não, olha o que o Senhor Jesus chegou a dizer. Amai uns aos outros como a ti mesmo. E ele ainda chega a dizer, olha, faça aos homens o que você gostaria que fizesse com você. Parece algo clichê, mas não é. Quando acabar o nosso período de tempo aqui na terra, se o Senhor resolver nos chamar, acabar o nosso momento de vida aqui, do outro lado a conversa é diferente. Não se engane. Ah, Tiago, morreu, acabou. Não acabou. Não acabou. Se te falaram isso até então, você está sendo enganado. E se você acreditar nessa história, você está sendo o mais ingênuo possível. Não se engane. Depois que o Senhor nos chamar, depois que esse momento de vida aqui acabar, teremos que prestar conta diante de Deus. A lei da vida é assim, a lei da semeadura é assim. Se você faz algo agora, você vai ter que dar conta por ela. Se eu agir de maneira errada aqui na firma, eu vou ter que dar conta para o meu superior e automaticamente para a direção da empresa. Logo depois disso, se a minha conduta for reprovada, eu vou ser demitido. Diante de Deus não é diferente. Se a nossa conduta diante dos céus não for interessante diante do Senhor, se a nossa conduta não tiver arrependimento diante de Deus, se a gente não mudar de atitude, a Bíblia chega a dizer que seremos lançados no inferno. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 22, 15, ele diz da seguinte maneira: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os efeminados, nem os bêbados entrarão no reino de Deus. Deus não brinca em tomar decisões. Deus não brinca com a sua palavra. Ou a gente toma uma decisão de fazer a vontade do Senhor e mudar a nossa conduta, porque o Espírito Santo é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando você vai fazer algo e a sua consciência lhe acusa, isso não é porque você é bonzinho, é porque o Espírito de Deus está te dizendo: está errado o que você está fazendo. Está errado o que você está fazendo. É o Espírito de Deus te dizendo: você está errado nisso que você está fazendo. A palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio 32, 39, ele diz da seguinte maneira: antes que houvesse dia, eu sou. 32, 39, perdão. Ele diz da seguinte maneira, o Senhor dizendo: sou eu que firo o homem, sou eu que saro o homem, sou eu que mato ele, sou eu que faço viver. E quem há que pode fazer alguém escapar de minhas mãos? Nenhum de nós temos o poder suficiente de ameaçar Deus em nada. Se Ele decidir, está decidido e acabou. A única coisa que pode mudar a decisão de Deus em fazer alguma coisa é a nossa conduta diante dele. A Bíblia fala de um rei chamado o rei Ezequias, que chegou diante do Senhor, recebeu a visita do profeta Isaías, foi lá, deu uma notícia para ele, ele se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, eu tenho sido fiel diante da tua presença, eu tenho andado de maneira honesta, fiel diante do Senhor. Deus mudou o quadro da história daquele homem,
por causa da sua conduta, por causa do seu modo de viver. Que o Espírito de Deus possa falar em nossos corações, possa trabalhar em nossa mente constantemente e possa nos fazer ter pele fina na consciência, para saber o que nós estamos fazendo, para saber o que nós estamos falando, para saber o que nós estamos pensando. Muitos acham que tempo apaga pecado e outros acham que o pecado envelhece. Quero lhe dizer um negócio simples: diante de Deus, nada disso acontece. A única coisa que pode fazer apagar o pecado, a Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo. Livro de 1 João 7, ele diz: mas se andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. No versículo 9 ele diz: mas se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda a injustiça. Que Deus fale gloriosamente no coração de cada um, que Ele nos dê sensibilidade espiritual para entender o tom da sua voz e mudar a nossa conduta diária, mudar a nossa conduta em casa, no trabalho, na rua, conosco mesmo, onde quer que seja. E Deus nos honrará para a glória do seu santo nome. Nesse momento eu quero continuar pedindo oração pela minha vida, que ainda estou acometido de chikungunya, dói um pouquinho. Se alguém tem mais algum pedido de oração, fique à vontade para fazer a solicitação. Pedir oração pela vida de Adegildo, né? Pedir oração pela vida da filha de Manel. Quero continuar pedindo oração pela vida de Marcos Vinícius, o gerente da empresa, para que o Senhor abençoe de maneira gloriosa. Há mais alguém? É a minha tia Vanice. Minha tia Vanice. Vamos estar orando pela tia do nosso amigo aqui, Dona Evanice. Está orando pela vida da mãe do Quinca, para que o Senhor restaure a saúde por completo. Oremos uns pelos outros e pelas famílias uns dos outros, para que o Senhor venha nos abençoar. Isso é uma recomendação do Senhor Jesus. Orai uns pelos outros. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, uma vez mais nessa manhã, Senhor, nós queremos Te adorar e Te bendizer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Tome em Tuas mãos o nosso viver. Tome em Tuas mãos, Senhor, a nossa conduta diária. Nos ajuda a andar diante da Tua gloriosa presença, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a aproximar de Ti através de nossa conduta, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Maravilhoso Mestre Todo-Poderoso, os pedidos que foram apresentados a Ti nesta manhã, que o Senhor venha de encontro a cada um, trazendo, Pai amado, cura, trazendo restauração total da saúde para a glória do Teu santo e soberano nome. Nesta manhã, Senhor, queremos externar que só o Senhor e ninguém mais além do Senhor merece honra, glória, louvor e toda adoração, porque só o Senhor e mais ninguém roga por nós mediante a Tua gloriosa palavra. Sendo assim, Senhor Deus, é o que nós Te pedimos, e certos da vitória nós Te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.